de certa forma, ele é praticamente um terceiro turno das eleições em que os golpistas foram mais uma vez derrotadas, as eleições de 2014. Né? Ali fica muito claro que uma parte da sociedade, representada pelos partidos de direita, não aceita a democracia, no caso de que a democracia não permita a eles vencerem. Eles haviam participado de eleições anteriores sem a vitória, sem conseguir estabelecer o seu receituário econômico, político e social. E com o resultado eleitoral de 2014, eles praticamente abandonaram a possibilidade da democracia, de permitir que aquele que seja derrotado aceite o resultado. E eles passaram a, então, numa nova fase de disputa, junto com o governo, a interrupção do governo, do segundo governo da presidenta Dilma. E em 2016 se completa justamente esta perspectiva de interrupção de um mandato legitimamente eleito para o estabelecimento de uma nova política econômico-social, aquela que não havia sido possível estabelecer pelo resultado das urnas. Guardada a devida proporção, é o mesmo processo que se assistiu em 1964. Aqueles que fizeram o golpe em 64, de certa maneira, haviam concorrido em eleições anteriores, dos anos 50, e não tiveram êxito do ponto de vista eleitoral, e o abandono da democracia foi justamente a possibilidade deles estabelecerem, então, esse programa novo de política econômica, que foi o que deu todo o roteiro da ditadura militar por 21 anos. Tanto é verdade que se pode comparar, meu modo de ver, que nós estamos diante da chamada PEC 241, que estabelece um teto para o gasto não financeiro, né? Porque o gasto financeiro de pagamento com o juro da dívida, esse está liberado. Agora, as demais despesas que não são financeiras, elas passarão a estar, se vier a ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, e homologado então por Temer, a evitar que os gastos, especialmente os gastos sociais, cresçam acima da inflação. A PEC 241, guardada a proporção, é a mesma ação que esteve no ato institucional número 1. O ato institucional número 1, que decompôs o presidente eleito João Goulart, porque naquele momento ele era vice e assumiu como presidente, mas até aquele momento as eleições se votava para o presidente e para o vice. Bom, ele sucedeu Jânio, e obviamente houve a interrupção do seu governo, e a junta militar estabelece o ato institucional número 1, que decompõe e estabelece então o governo militar, mas nesse ato institucional número 1 está lá a definição do teto de gastos do setor público. E uma vez instituído isso, vem uma série de reformas no âmbito do PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. A reforma que tive reforma trabalhista, com a introdução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do fim da estabilidade no emprego. Roberto Campos era o ministro do Planejamento, né, e o Bulhões, ministro da Fazenda. Roberto Campos tinha já trabalhado nos governos anteriores, tá certo? Então você vai ter ali o golpe de Estado, o limite para os gastos públicos e um conjunto de reformas. Se nós olharmos o que está em curso, é basicamente isso. Quer dizer, nós tivemos a derrubada da presidenta Dilma e agora o estabelecimento da PEC que interrompe a possibilidade de crescimento dos gastos não financeiros, o que seria justamente estabelecido a partir de 88, a Constituição de 88, e nós temos na sequência a sucessão de várias reformas, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio que está sendo feito, a reforma previdenciária e outras que advirão, cujo objetivo é estabelecer uma política econômico-social que é o inverso das que anteriormente haviam sido feitas, especialmente pelos governos liderados pelo PT. Constituinte de 1987 e a Constituição de 88, ela foi um acordo político que resultou, em grande medida, do movimento em que os trabalhadores tiveram parte fundamental, através dos seus sindicatos, da transição da ditadura para a democracia. Então, a Constituinte estabeleceu um novo patamar para a política econômico-social e que fez com que o gasto social se transformasse num dos principais determinantes da própria dinâmica econômica. Nós podemos dizer que nós saímos de um gasto social que equivalia a 13,5% do PIB em 1985, quando se encerra o regime militar, e a presidenta Dilma deixa um gasto social equivalente a 23% do PIB. Então, saímos de 13,5% para 23%, quase 10 pontos percentuais de aumento do gasto social relativamente ao PIB, porque o gasto social subiu acima da inflação. E subiu assim porque os presidentes, na verdade, cumpriram o que a Constituição de 88 estabeleceu. Mas nós tivemos alguns momentos do período que se inicia a partir de 88 como uma tentativa de desfazer a Constituinte,
Constituição de 88. Né? O próprio governo Collor tenta isso no início, mas o movimento social era tão forte que foi impossibilitando modalidades. Então, o que nós tivemos mesmo no governo de Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, a introdução da DRU, desvinculação das receitas da União, várias medidas pontuais que foram, de certa maneira, reduzindo a ação que se esperava da Constituição. Mas agora, com o golpe, ela é uma mudança, uma ruptura na Constituição de 88. Né? Então, porque o gasto social, a economia social, vai deixar de ser um dos componentes importantes da dinâmica econômica. Hoje, nós temos, de cada R$4 que circulam na economia, 2 vêm do gasto social. Os economistas gostam, inclusive, de matematizar essa relação, a chamada elasticidade produto-emprego, ou seja, quando as pessoas recebem a previdência social, recebem o seguro-desemprego, recebem a pensão, o Bolsa Família, mas elas recebem e gastam, comprando alimentos, né, comprando roupas, enfim, isso move a economia. Então a elasticidade faz com que o gasto social represente quase a metade de todo o PIB brasileiro. O que nós vamos ter a partir do governo Temer, em sendo aprovada a PEC 241, é que se interrompe isso e abre-se espaço para o crescimento, então, novamente, do rentismo. Utiliza como parâmetro na PEC 241 para reajustar o orçamento na área social e no gasto não financeiro a inflação passada. A inflação é uma média de preços. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a saúde diz respeito, então, a remédios, diz respeito a instrumentos cirúrgicos, ou seja, um conjunto de preços de produtos que geralmente sobem acima da inflação. Então, se utilizar a inflação média, não necessariamente, mesmo que utilize toda a inflação passada, não necessariamente recuperar o valor real. Se você olhar o comportamento dos preços da educação, por exemplo, sobem acima do que dos alimentos. Então, essa ideia de usar a inflação cheia como um mecanismo para dizer que não vai ter perda não é verdade. Segundo, como nós estamos falando de gasto de custeio, gastos sociais, o gasto social não tem a ver com o PIB, mas tem a ver com a população. Se a população não crescesse, então, em tese, você poderia manter o valor real que seria suficiente do ponto de vista das pessoas. Um patamar mais elevado. Nem falando que o nosso gasto per capita social é baixo, né? Comparando com outros países. Mas o fato é que a população continuará crescendo. Então nós vamos ter aí um descompasso, porque vai ter pessoas nascendo, pessoas ficando doentes, quer dizer, e recurso que é o mesmo do ano anterior. Então vai ter problemas, sim, graves e de grande proporção, em função dessa medida, da forma com que ela está sendo estabelecida. O governo Temer apresentou uma ponte para o futuro, guardada a devida proporção, é praticamente o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo no regime militar, tá certo? São planos com uma certa similitude. Eles sabem, o governo Temer, que dificilmente a economia vai crescer com essas opções que estão sendo feitas. Não tem dinamismo para fazer recuperar a economia. Então eles sabem que não vai aumentar, não vai crescer a economia, não vai aumentar a arrecadação. E para preservar os gastos financeiros, a opção, na verdade, é uma luta dentro do orçamento. É como você reduz recursos de menor pressão para viabilizar o custeio do serviço da dívida. Então, o meu modo de ver é essa administração que está sendo feita. Na sequência, outras reformas são fundamentais para cortar ainda mais o gasto público, seja a própria reforma da Previdência, seja a própria reforma trabalhista, cujo objetivo ali é reduzir parte importante da transferência do recurso público. Por exemplo, a questão do seguro-desemprego, que é uma parte importante na renda das pessoas. Não é? Então, o que nós estamos vendo é um rebaixamento do custo do trabalho no Brasil, em função disso, né? E uma tentativa de melhorar a margem de lucro do setor privado. Em 2007, quando nós tivemos a oportunidade de assumir a direção do IPEA, a convite do professor Mangabeira Unger, que ocupava então o Ministério de Assuntos Estratégicos, nós tivemos com o objetivo, na verdade, de desconstituir o consenso em torno de um pensamento único que aquela instituição apresentava. Nosso objetivo foi justamente gerar o dissenso, né, o contraditório, a pluralidade, porque acreditamos que, assim como na universidade de onde eu venho, a pluralidade de pensamento é que gera a riqueza da verdade. E foi justamente isso que fizemos através dos maiores concursos públicos. Trazemos, através do concurso público, pessoas das mais diferentes visões políticas, ideológicas e com competência técnica para, de fato, gerar uma instituição que pudesse refletir o Brasil na sua plenitude, na sua totalidade e, dessa forma, ajudar, assessorar o governo federal nas suas políticas públicas, monitorando, avaliando e apresentando soluções, inclusive para o legislativo, o judiciário,
judiciário, os governos estaduais, os governos municipais. A gente abriu a instituição porque é uma instituição financiada com recurso público. O que nós estamos vendo agora, de certa maneira, é um movimento, um retrocesso do ponto de vista do fechamento em torno de uma visão. Então, é um estreitamento da instituição e, ao meu modo de ver, é um prejuízo para a sociedade, porque é uma instituição que depende do recurso público e a sociedade, a nosso modo de ver, ela é muito mais compensada quando você tem a pluralidade da ideia e o contraditório. Na verdade, tem uma trajetória de longo prazo, né? Eu acredito que a solução que o governo militar deu para a dívida externa, a crise da dívida externa de 1981 a 88, de 1961 a 83, para ficar bem claro, essa solução de pagamento da dívida, etc., criou no interior dos governos que deram sequência, governos de conciliação, de certa forma, uma tensão entre, de um lado, a defesa de um projeto nacional assentado dentro da indústria, voltado para o mercado interno, e de outro lado, uma tensão muito grande em relação ao Brasil do passado, que seria o Brasil voltado para o mercado externo. Então essa tensão se deu, por exemplo, no Plano Cruzado, lá em 1986, e em outros momentos, né? E essa tensão acho que ficou um pouco clara nos governos liderados pelo PT. De certa maneira, a virtude dos governos do PT foi ter conseguido combinar as duas partes, né? O ciclo das chamadas commodities, que o Brasil aproveitou muito bem na primeira década desse século, nos anos 2000, que ao mesmo tempo esse ciclo foi importante para o Brasil se libertar do pagamento da dívida externa, do Brasil ser credor do Fundo Monetário Internacional, criar uma reserva como jamais houve, e ao mesmo tempo aproveitar esse ciclo para poder dinamizar a economia interna, redistribuir renda. Então isso foi muito positivo. No governo da presidenta Dilma, novamente com dificuldades no campo externo e também pelas decisões tomadas internamente, voltou a ter uma tensão muito forte entre um e outro lado, né? E acredito que a solução que o governo Temer é uma solução de abandono do mercado interno, de abandono da industrialização e assentamento justamente nessa perspectiva do Brasil ser, de forma passiva e subordinada, um ator pouco relevante no cenário internacional, no cenário da globalização, esperando que o crescimento dos outros países no mundo possa fazer com que o Brasil se viabilize. Eu acredito que é um retrocesso, um prejuízo enorme ao desenvolvimento que o Brasil conseguiu alcançar nos anos anteriores. Nós estamos desde 2015, 2016, quer dizer, fechando praticamente 2 anos de uma recessão bastante brava, que talvez seja uma das maiores desde o século XX para cá. Havia expectativa, pelo menos o governo atual tenha trabalhado junto com os meios de comunicação para criar um cenário, uma perspectiva mais favorável, que já estaríamos saindo da recessão, etc. No entanto, os dados, os indicadores de agosto e de setembro disponíveis mostram que, pelo contrário, nós estamos aprofundando, não há sinais de recuperação, infelizmente, porque o que poderia fazer com que a economia se recuperasse seria o lado externo, mas o lado externo no Brasil, o saldo comercial que nós estamos tendo entre exportação e importação, ele é muito mais resultado da contenção das importações do que o crescimento propriamente dito das exportações. E o capital externo não está vindo esse ano? Não, ele vem, mas na verdade vem pela lógica mais financeira, não é? Dos juros elevados que permitem ele ter um excedente que não tem em qualquer outro país. Então é um capital especulativo, ele não vem aqui para investir, para ampliar a capacidade produtiva, ele vem aqui porque tem a possibilidade de ter um ganho especulativo muito grande. De outro lado, você olha, o gasto público vem sendo contido, o consumo das famílias também. O setor privado, é difícil imaginar que o setor privado vá fazer investimento além da demanda, além da expectativa de consumo. Poderiam ser as concessões. No entanto, a presidenta Dilma teve dificuldade de fazer as concessões porque não é apenas a concessão exposta, por exemplo, os aeroportos. Bom, mas aeroportos, vai ser a concessão, o capital privado vem para cá, mas sabendo que ao invés de ter aumento no número de usuários, vai ter um decréscimo. Então é muito difícil de que isso se viabilize. De tal forma que nós estamos trabalhando justamente ainda com a continuidade da recessão para o próximo ano, porque não há fatores que possam indicar uma recuperação. Até porque, concluído as eleições de 2016, nós vamos ver de fato governos estaduais e governos municipais declarando a situação de quase falimentar da administração pública municipal e estadual. Então teremos mais atraso no pagamento de fornecedores, pagamento de salários nas administrações municipais e estaduais, que colocará um agravante não considerado até o presente momento. Os governos liderados pelo PT foram muito bem do ponto de vista de dar progressividade ao gasto público, melhor alocar o recurso público uma vez arrecadado. Então houve uma reorientação para que o gasto
se voltasse mais para a base da pirâmide social brasileira. E isso teve resultados inegáveis, né? No entanto, nós tivemos dificuldades, como outros governos, de fazer mudança na arrecadação, né, na tributação, nas taxas e contribuições. E isso que dificulta, na verdade, quando você começa a analisar as informações que a Receita Federal disponibiliza, para você ver que, na verdade, a tributação chega pouco aos ricos, né, chega mais a uma classe média assalariada e muito mais aos empobrecidos. Nesse sentido, foi o problema que limitou, em grande medida, a melhora na distribuição da renda, porque você conseguiu dar um outro perfil para o gasto sem alterar a receita. Então, houve um limite. A etapa que nós nos encontramos, né, seria justamente agora avançar em relação à tributação. E para isso você precisa de base parlamentar que não temos, tal forma que é difícil avançar nesse sentido se você não mudar a forma que se tributa no Brasil. Ao contrário, agora com o golpe as medidas vão ser mais regressivas por conta da questão do gasto social. Certamente que você vai ter um movimento de regressão na forma de gasto, né? Você vai reduzir o gasto com os pobres e, de certa maneira, aumentar com a classe média de maior renda e os ricos. Em 2016, de certa forma, confirmou o que a gente havia verificado em 2012. Ou seja, nós tivemos um prefeito que foi eleito com menos voto do somatório de brancos, nulo e abstenção. Em 2016, somando a abstenção, o voto nulo e branco, chegou em Campinas a 44% do total dos votos, enquanto que o prefeito que foi eleito no primeiro turno teve 37%. Ou seja, nós estamos, na verdade, confirmando uma experiência democrática em que o eleito não tem a maior parte dos votos, porque você tem o fenômeno crescente da abstenção, do voto nulo e voto em branco. E isso se configurou já em 2012 e assim como em 2016. O 2016, praticamente, nós vivemos, do ponto de vista do PT, uma situação que havíamos já vivido em 2012 em Campinas, porque vínhamos de uma administração que tinha sofrido impedimento, tanto do prefeito que estava em curso, que era do PDT, e em aliança com o PT, que tinha o vice. O vice assumiu e terminou também sofrendo o processo de impedimento. Então, foi uma campanha difícil nesse sentido, porque no caso de Campinas, tinha essa especificidade, claro, que não tínhamos no cenário nacional. Não obstante, o problema que derivava do julgamento do Mensalão, que também foi uma espécie de campanha anti-PT, mas que não teve impacto tão importante como aparentemente passou a ter em 2016. Eu acredito que nós precisamos avaliar melhor, nós em Campinas, mas também o PT em termos nacional, se de certa maneira a forma com que nós entramos na eleição municipal, acreditando que estivéssemos numa eleição em 2016 comparável a 2012. E ao que parece não foi verdade, porque o PT, dependendo das alianças que ele conseguiu fazer, mas ele ficou com 1 minuto e 38, 2 minutos, 3 minutos, vamos dizer, no máximo. E você tinha uma campanha anti-PT feita quase 24 horas por dia. Então foi uma eleição muito desigual, foi uma eleição que foi utilizada inclusive para uma espécie de legitimação do golpe. E ao nós entrarmos na eleição, imaginávamos que tínhamos condições de igualdade, de disputar a eleição municipal, fazendo um debate local, nós nos perdemos, porque houve uma nacionalização, não que quiséssemos, mas uma nacionalização da oposição dos golpistas em relação ao PT. Então acredito que o resultado que nós colhemos, tá certo, foi um resultado que espelhou justamente essa vontade dos golpistas de legitimar o golpe e, de certa maneira, uma reação da sociedade de negação do sistema eleitoral que nós temos hoje, que é um sistema eleitoral que termina criando uma condição em que o eleito termina, em grande parte das vezes, tendo menos voto que o conjunto da sociedade, pois não vota, ou quando vota em branco, vota em nulo. Não, eu já, inclusive, utilizei esse argumento na campanha eleitoral, que eu me considero uma pessoa de projeto, de missão, assumi a disputa no cargo majoritário, tanto em 2012 como 2016, com uma missão e que eu, por estar no PT, é uma doação do meu tempo, inclusive, mas considero que essa foi uma experiência que está concluída. Acho que eu cumpri a minha missão e espero que o PT de Campinas possa estar preparado para lançar nomes muito melhores que o meu nas próximas eleições, sejam elas proporcional ou majoritário.